Comer gato preto, deixar as havaianas viradas, quebrar espelhos. São algumas das superstições que algumas pessoas acreditam, ainda mais numa sexta-feira 13. Vamos conferir? Letícia, você acredita em superstição? Acredito, um pouquinho. Em quais? Não sei. Passa embaixo de escada? Não, porque eu quero casar um dia. E quando você vê gato preto? Ai, nada a ver não, são animais, coitadinho, tem até dó falar que dá azar, né? É tudo mentira isso. Mas você não passa embaixo da escada? Não, porque eles falam que não casa, eu quero casar. E quebrar espelho, tem medo? Deus me livre, eu tenho, fala que é 7 anos de azar, eu acredito nisso. E o guarda-chuva, pode abrir dentro de casa ou não? Ah, isso daí eu nunca ouvi falar não. Já ouvi falar do sapo, vocês já ouviram falar do sapo? O que é a do sapo? Se beijar o sapo vira um príncipe. Já tentou? Deus me livre, por mais que eu tô meio encaiada, não tentei não. Tem mais alguma? E a sexta-feira 13? O que você acha da sexta-feira? Eu não saio, depois da meia-noite diz que aparece lobisomem, eu tenho medo, eu acredito. Então, quinta-feira, meia-noite, já não sai mais de casa? Não, que depois já é sexta-feira 13, né, Deus me livre. Não saio não, tenho medo, eu acredito. Ao meu lado está a Marílvia, folclorista e também nossa colega lá na BNTV, que vai nos ajudar a desmitificar algumas dessas superstições, não é, Marílvia? Isso, Amanda. Obrigada pela deferência especial. Estou sendo entrevistada pela minha colega e é um prazer responder essas perguntas. Como folclorista, a gente estuda que essas superstições são ensinamentos passados de geração em geração, sem nenhum respaldo científico, mas aquilo vai tomando conta das pessoas e parece que grudando, né, a sabedoria popular. Então, por exemplo, sexta-feira 13, nós vamos ter agora, seria o quê? Nada mais do que o outro dia da semana. Mas tem pessoas que não saem de casa, não fazem nada, apesar de terem muitos compromissos, não põem o pé fora de casa porque diz que é o dia do azar. E não é bem por aí. Na antiguidade não se acreditava dessa forma. O número 12 sempre foi um número assim, 12 apóstolos, 12 constelações, é um número benéfico. Mas na antiguidade acreditava-se que a pessoa tinha 12 ciclos de vida e o 13º, o 13, seria a transcendência, a vida espiritual, e que foi comparado com a morte. Daí o azar, para sexta-feira 13, morte, e não é isso. Então as pessoas se deixaram tomar conta, né? A escada, por exemplo. Um pintor está pintando uma parede com aquela escada que abre, né? Grande, comprida, e muitas pessoas passando na calçada. Aí ele falou, se passar aí, quem passar por baixo da escada vai dar azar. E pegou, são coisas que pegam. E quanto ao gato preto, muita gente tem medo de ver o gato preto, não só na sexta-feira 13, em qualquer dia do ano. Por quê? Então, os animais, de uma forma geral, eles são benéficos. Todos os animais são benéficos. O gato, principalmente, é um animal que ele deita em qualquer lugar da casa. Ele transmuta a energia negativa que a gente tem no solo, energia telúrica, que chama, em energia boa. Mas as pessoas, alguma coisa aconteceu, alguém falou, passando de boca em boca, o coitadinho do gato ficou azarado. Então é assim. E quanto às havaianas viradas, essa eu sei responder. É uma jogada de marketing para ficar sempre a marca Havaianas à mostra. Então aí colocaram a Havaianas viradas, chama a morte pra mãe. E o que não é verdade, né? Mas eu não deixo as minhas viradas. Você acaba seguindo, né? Então eu gostaria de colocar aqui para as pessoas entenderem e não fazerem a confusão do que é crendice popular benéfica e maléfica, como nós falamos,
né? Por exemplo, o pé de coelho dá sorte, sei lá, tem gente que acha que dá. O elefantinho virado com o bumbum para a porta, chama dinheiro. É uma coisa que foi se criando de geração em geração e perdura até hoje. O Buda põe moedinha embaixo para juntar dinheiro. Nada a ver, são crendices. Agora, essas crendices não podem ser confundidas com as crenças religiosas e com os rituais, Amanda, como por exemplo o batismo. O padre põe sal na boca, unge com óleo bento, joga água. E aquilo é para tirar a criança do que eles chamam, né, que nasceu impura. Então tem que tirar a impureza com o batismo. É uma crença religiosa e não uma crendice. Tem alguma que chama a sorte em geral para afastar esse azar da sexta-feira 13? O pessoal usa pirâmide, usa o dólar, que tem uma pirâmide com um olho, né, que traz sorte, usa figa. E falando em pirâmide, a senhora tem uma pirâmide ali também, ó. Pirâmide. A pirâmide é um estudo já que parte para a ciência, né? A gente pode outro dia falar sobre isso. Mas falando em ciência, nós podemos citar também que tem o lado da crendice, o lado da crença religiosa, que não pode ser desprezada para quem é daquela religião, e o lado da ciência, a ciência comprovada. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma pedra, que é a pedra do sol, chamada, e eu fiz um pêndulo com ela. O pêndulo é um estudo científico que mede a radiestesia do solo. Então, isso é ciência. Eu não posso chamar de crendice, nem de crença, porque ele pega, ele capta, porque você trabalha com um pêndulo que vai girar horários, se for sim, e anti-horários, se for não. Então, eu faço uma pergunta para ele. Amanda gosta de mim? Aí o pêndulo vai girar, graças a Deus, né, sentido horário, né? Eu tô girando, gente, mas a gente não faz isso. A gente deixa a mão parada e o universo responde. É a energia telúrica, a energia da Terra. Eu uso muito pêndulo para tirar minhas dúvidas. Você tem que estar relaxada, em alfa, e fazer esse trabalho. A crendice é aquela que o povo passou de geração em geração e para amedrontar. Por exemplo, manga com leite faz mal no tempo dos escravos. Por quê? O leite era caro e o dono do engenho não queria que os escravos tomassem leite. E como era tempo de manga, eles chupavam muita manga, foi criada essa crendice para coibir, né? Da mesma forma do espelho e do sal, né? Que também eram... O espelho também. O espelho foi essa mesma coisa. As senhoras de engenho falavam para as mucamas que se ela quebrasse aquele espelho, as casas eram todas cheias de espelho, né? Na França, principalmente, né? Muito espelho trabalhado, bisotado, caro, cristal. Então ela falava, quem quebrasse ia ficar com 7 anos de azar. Então isso aí também foi criada essa crendice para proteger as pessoas ricas. Mas pessoal, por favor, não acreditem. Aliás, aquilo que você acredita acontece. Então vamos colocar pensamento positivo na nossa cabeça. Entenderam? Só pensar coisas boas que ela acontece. Se começar a pensar muito em ladrão, você atrai. São energias, tá bom? Isso é ciência. Muito obrigada, Marílvia. E para você que acredita ou não, boa sexta-feira 13. Amanda Tâmbara para o Cidade em Ação.